Oi, gente. Tudo bom? Esse é o suporte para conversar. Oi, Milena, doutora Carola, Gisele, oi, Cami, tudo bom? Ai, que alegria, Mini errou. Oi, gente, tudo bem? Daniele. Ai, gente, quanto tempo que eu não vejo vocês, que não entro aqui ao vivo, né? Aí agora eu vi a Mini errou e lembrei de contar, porque eu cheguei aqui no Instagram pedindo dias atrás, no Reels, ajuda para conseguir caminhão-pipa para levar água lá pro Rio Grande do Sul. Era água lá da Mini errou e a gente conseguiu, a Aninha conseguiu. Vários caminhões já levando água lá para o Rio Grande do Sul na nossa campanha, foi daqui, foi dali, todo mundo compartilhando. E eu digo, vai em rede, né? E a gente conseguiu levar, abasteceu lá o hospital, gente. O Hospital da Santa Casa. O pessoal tá precisando de abastecimento de água nos hospitais. E a gente conseguiu, que orgulho da Mini Rô, da Aninha, que é aí a CEO e trabalha com essa marca tão linda daqui de Florianópolis. É uma marca, gente, de água termal, uma fonte de água termal, e a partir dessa água eles fazem vários produtos cosméticos. E aí então a gente se conversa, a gente tem esse link, a Ana me visita aqui, e aí a gente entrou nessa empreitada juntas para levar água lá para o Rio Grande do Sul. E eu vi que a Aninha se movimentou e a gente foi com tudo e deu certo. Caminhões pipa levando essa água fantástica, toda terapêutica lá para os hospitais. Olha aqui, até me emociono. Então é uma alegria ainda te ver agora aqui, o pessoal da Mini Rô aqui comigo. Ai, que alegria. Gente, então, o objetivo da nossa aula de hoje vai falar sobre sérums. Devo prescrever sérum para os meus pacientes? Quando? Como escolher? Um assunto que é muito pertinente, relevante para o prescritor, para o médico que trabalha com saúde, com estética, para o estudante de medicina que vai atender pessoas futuramente, para o médico residente nas áreas que tratam a pele, saúde da pele, medicina de família, clínico, médico na medicina interna, dermatologia, ginecologia, pediatria, estética, cirurgia plástica. Então, assuntos relevantes para todo mundo que de alguma forma trabalha aí com saúde da pele. Mesmo que você já seja um prescritor experiente, mesmo que você seja iniciante, eu acho que essa live, esse assunto, a conversa de hoje, ela traz conhecimento, informações para todos os níveis. E o grande objetivo dessa live, além de falar sobre sérums, é conversar sobre um projeto de apoio ao nosso querido Rio Grande do Sul. A gente tá numa semana de aquecimento, tá? A gente chama isso de semana de aquecimento, a semana que a gente tá mais juntinho, mais próximo, fazendo aulas com recorrência, porque na próxima semana vai acontecer a jornada Skincare Pro. Essa jornada, o Skincare Pro, é uma jornada online gratuita e ela ia acontecer na última semana. Só que eu e minha equipe, né, somos todos do Rio Grande do Sul. Parte da minha equipe aqui em Florianópolis, parte da minha equipe em Brasília, mas todos com familiares, amigos, ciclos, né, enfrentando essa dor agora nesse momento que todo mundo precisa de muita ajuda, muita atenção. Foi muito difícil a gente conseguir executar, ter realmente, né, ter uma disposição espiritual, emocional para conseguir realizar essa jornada na última semana, e por isso ela foi adiada. Então ela vai acontecer na próxima semana. Você que não te inscreveu ganhou um tempinho mais para se inscrever nessa jornada que é online gratuita, e a gente ganhou um tempinho para dar uma recuperada aqui, uma organizada na vida, uma acalmada no coração, ajudar quem precisava de ajuda e conseguir retomar aqui aos pouquinhos a nossa rotina.
E aí a nossa rotina voltou de uma maneira adaptada para conseguir, né, dar um quentinho no coração, que é ajudar um projeto. E a live de hoje, a aula de hoje, ela tem com o intuito também divulgar um projeto muito especial que está ajudando o pessoal no Rio Grande do Sul. Se você já ajudou, nossa, que legal, que bom, obrigada em nome de todos os gaúchos. Se você acha que pode ajudar mais um pouquinho e não sabe assim para quem ajudar, nossa, tem tanta coisa, tanto projeto para apoiar, mas nem todos eu conheço, não sei se são de confiança ou não. Eu tô aqui para te dar uma luz para um projeto legal. Quando eu era estudante de medicina, eu por 1 ano e meio, quase 2 anos na realidade, fui médica interna, fui interna, estudante interna, fiz o meu internato no Hospital Conceição em Porto Alegre, né? O Hospital Nossa Senhora da Conceição é o maior hospital SUS do estado e é um hospital que ele recebe gestantes de alto risco. Então, a ginecologia lá do Hospital Conceição é um setor enorme, uma ala enorme, que funciona muito, muitas mamães tendo bebês lá todos os dias, recebe pessoas, como ele é um hospital SUS, é um hospital enorme de referência, recebe muitas mamães essas de áreas de risco, de situações de pobreza, de necessidade. E lá tem uma equipe muito linda que trabalha acolhendo as mães, acolhendo os bebês. É uma equipe muito especializada em enfermeiras, técnicas de enfermagem, equipe médica. É uma rede linda, né? Desde a equipe da higienização, de serviços gerais, até, né, toda a equipe médica e de fisioterapia. Enfim, tem uma equipe linda e tem uma equipe especial lá, que é uma equipe, vou dizer direitinho o nome, ó, é equipe de cuidados mãe e bebê. E tiveram muitas colegas dessa equipe que tiveram tudo perdido na enchente, tudo. E a gente está fazendo uma corrente, né? Existe uma campanha para ajudar essa equipe a recuperar um pouquinho, né? Para conseguir se reerguer e conseguir voltar a trabalhar e fazer esse trabalho tão nobre, tão bonito que eu pude presenciar quando fui estudante de medicina lá. Então, para apoiar esse projeto, existe um Pix, existe um canal que eu vou falar aqui para você, vou escrever, que se chama ajudalcmb@gmail.com. Vou escrever aqui. Então, se você, além de querer aprender sobre sérums, tudo sobre sérums, quer ajudar uma causa, então convido a conhecer aí a equipe de cuidados mãe e bebê do Hospital Conceição. Muitas colegas perderam tudo na enchente, então estou fazendo aí essa corrente para a gente conseguir ajudar essas colegas a seguirem o trabalho tão lindo, tão nobre que fazem por lá, tá? E aí, meus queridos, dado este recado e vendo aqui novos rostinhos chegando, bem-vindos a todos, boa noite. Eu quero conversar então sobre esses que foram assim, os sérums, eles entraram com tudo no mercado, né? Eles vieram com, eu chamo de pé na porta, derrubando tudo. Até um tempo atrás, sei lá, 2 décadas atrás, não existiam sérums. E aí eles vieram com tudo. Mas assim, vamos falar primeiro do básico, para a gente chegar lá no complexo. O que é sérum, afinal? O que é sérum? Por que se chama aquele produtinho que a gente vê lá na farmácia, se chama sérum? Ele se chama sérum, sérum se dá o nome a um produto, a um veículo cosmético que tenha uma estrutura muito leve, uma textura muito leve, muito aquosa, que traga ingredientes em alto nível de concentração e com uma entrega muito regular e eficiente. Então essas são as características do sérum. Ele tem esse aspecto aquoso, aquela textura aguinha, né? Ele geralmente vem naquelas embalagens que lembram, né, um frasquinho de remédio, né, que tem conta-gotas. Ele vem em altas concentrações, ele tem uma entrega, uma permeação na pele muito boa, muito uniforme, por isso se popularizou muito. E aí, então o sérum, ele nada mais diz que um formato farmacêutico, um formato cosmético. E dentro desse sérum contém ativos, que vão ser os nossos medicamentos, que vão ser as nossas moléculas terapêuticas, que vão entregar alguma função, vão executar alguma função na pele.
Então o sérum bem dizer um nome genérico que ali, né, o que vai determinar a função daquele sérum, o objetivo daquele sérum, vão ser as moléculas contidas dentro daquele sérum. Então o sérum por si só não me diz muita coisa. Quando o paciente te disser, doutor, estou usando um sérum, o que você vai entender? Que está usando um produto terapêutico ali para a pele, que tem o objetivo de tratar, mas o que está executando naquela pele vai depender realmente da formulação, do que contém aquele sérum. Todos os sérums são iguais, Natália? Vou falar assim, o veículo sérum ele é igual? Não, a gente sabe que para alcançar essa textura leve, fluida, levemente aquosa, existe uma combinação de moléculas. Então, os sérums, o veículo sérum, ele por si só, digamos assim, ele é um produtinho, ele é uma formulação, e aí dentro dela vão ter os ativos ali. E o que tem nessa formulação, né, que é a base, que é o veículo sérum? Na verdade, ele é uma combinação de diversas coisinhas. O que a gente encontra mais? Quais são as moléculas mais encontradas dentro desse veículo sérum? É a água em predominância, e vamos ver que isso não é só do sérum não, a maior parte dos dermocosméticos, o componente de maior concentração é a água. Quando a gente vai olhar um produto e a gente quer saber qual é o ativo de maior concentração dele, basta você virar ele, o rótulo, e ler a primeira palavra que aparece ali na composição. A primeira palavra é a que diz o produto ativo de maior concentração dentro daquele cosmético. E invariavelmente em dermocosméticos a gente encontra a água como o primeiro produto, o primeiro ativo de maior concentração. E o sérum, ele por ser fluido, né, a gente já vê uma grande quantidade de água, o que torna então um produto de uma textura muito leve. Depois, o que a gente encontra de maior quantidade? A gente encontra uma combinação de propileno glicol, né, que na verdade ele é um solvente, um umectante, né, que deixa também, contribui para esse produto ser muito fluido. A dimeticona, que também traz umectação e fluidez. Os ácidos graxos, como os triglicerídeos caprílicos, o cáprico, que ele já dá mais uma consistência, uma textura, traz uma textura ao produto. Os ácidos graxos, como o álcool cetearílico, que é bem comum de encontrar, que também é um emulsionante, um estabilizador. Silicones, né, que dão também mais textura, como a dimeticona. E os polímeros. Os polímeros, eles são aquelas moléculas que dão mais viscosidade, estabilidade. Eu digo, um exemplo é o polímero de acrilato, que ele é bem comum de encontrar nos sérums. É ele que dá, digamos, aquele efeito mais máscara, que ele seca, ele dá aquele repuxadinho, tá? Porque os sérums, como componente, como veículo, contém geralmente esses polímeros, né? Então ele dá aquela plastificadinha, aquele brilho, aquele viço bonito. Agora, isso é o que compõe o sérum, o veículo sérum. Agora, dentro dele vão ter os ativos, que vai dar a função deste sérum. Mas antes, você deve estar se perguntando o seguinte: Natália, entendi que o sérum, ele é então esse cosmético fluido, água, que ele vem geralmente ou naquele frasquinho, tipo remedinho, conta-gotas, ou em produtos de válvula pump, né? Pump é aquela dá o cliquezinho e sai pequena quantidade. E isso não é à toa, ele é proposital, porque afinal de contas a gente viu que o sérum, ele é ultra concentrado, ele traz ativos concentrados. Então eu quero que a pessoa passe de montão, que ela dê uma dedada dentro do pote e passe litros de sérum no rosto. Não, a gente quer quantidades pequenas, a gente quer gotas, a gente quer mini doses. Porque ele já tem um ativozinho em alta concentração. Então, geralmente, sérum rende muito. Se você pode explicar para o paciente, olha, tem uma rentabilidade alta de mês, porque você indica ali 2, 3 gotinhas, no máximo 5 gotas, né? Quando é um pump, é geralmente 1 ou 2 cliques. Então, ele vem geralmente nesse cosmético e ele tem uma permeação muito boa. As moléculas dentro do sérum, eles permitem uma permeação, uma penetração dos ativos de maneira muito boa e uniforme na pele. Mas por que ele ficou tão popular no Brasil? Popularizou. Você vem aqui no Brasil, as pessoas ficam enlouquecidas, a quantidade de sérum que tem, de diversas marcas, cores, preços, cada vez mais, chegando mais e mais, e eu acho que o mercado ainda cabe mais. Por que essa popularidade toda no Brasil? A popularidade no Brasil do sérum é justamente por ele ter essa cosmética ultra leve, né? Não fica pegajoso, ele tem uma rápida absorção.
E aqui no Brasil, a pele do brasileiro, ele tem, né, uma tendência a ser mista, oleosa. A gente tem uma população que vive predominante, não totalidade, obviamente, mas predominantemente em zonas litorâneas, onde a gente observa uma maior taxa de umidade. Então, ninguém gosta de ficar, né, quem mora em lugares mais úmidos, eu dou exemplo aqui, né, nessa região de Florianópolis, a gente não gosta de ficar com uma coisa peguenta, melecada, grudenta no rosto, né? Então, assim, o sérum ele vem sanar essa questão porque ele tem uma rápida absorção, uma textura ultra leve. Ele traz geralmente resultados muito bons ao que se propõe porque tem uma alta concentração de ativos. Para quem usa multicamadas de coisas, então o paciente necessita usar 3 camadas, uma camada de um creme hidratante, a camada de um sérum, ou ele precisa usar maquiagem, então ele não bate, não conflitua geralmente com outros cosméticos, porque tem essa rápida absorção e por causa disso ele ganha uma alta popularidade no Brasil. Em outros locais, em outros países que tem uma predomínio de pele mais ressecada ou o ambiente é mais seco, a gente vê que o sérum ele já não tem tanto esse apelo por parte dos pacientes, por parte das pessoas, é mais por indicação do médico, porque as pessoas gostam mais de coisas mais peguentas, mais cremosas, mais umectantes. Então, assim, aqui no Brasil é uma popularidade imensa e é importante por essa razão você dominar este mundo dos sérum, entender sobre tudo isso. E inclusive a gente fala de maneira até muito mais aprofundada na nossa jornada que vai acontecer na próxima semana. Como eu comentei no início da live, você ganhou aí uns dias a mais para poder se inscrever, é online, é gratuito, totalmente gratuito. Então tenho certeza que se você não tem uma vontade de estudar um pouquinho mais, já vai te inscreve, é um evento exclusivo para médicos e tenho certeza que todo mundo vai aproveitar um pouco mais aprofundado esse assunto, tá? Então não perde a oportunidade de se inscrever. Nath, quero me inscrever. Você pode deixar aqui nesse comentário inscrição aqui nessa live ou até ele no link da minha biografia, que lá tem a possibilidade de você se inscrever ainda, tá bom? Eu digo assim, apesar do coração não estar 100%, né, em função de tudo que aconteceu, eu tenho um compromisso imenso com os mais de 1.000 inscritos que a gente já tem aí pro evento, então vai acontecer, tá? Te convido a esse é o 1001, 1.000 e tantos a gente já tá. E aí, pra gente conseguir aproveitar e fazer disso uma grande corrente, tá legal? De conhecimento. Bom, e aí, Nath, já entendi que os sérums, ele traz ativos em alta concentração e ele faz com que os ativos permeiem muito bem. Mas o que dá função ao sérum, como você falou, não são as moléculas, né? Os ativos principais. E quais são os subtipos de ativos mais comumente encontrados ou que a gente consegue encontrar nos sérums? Felizmente, hoje em dia o sérum é um veículo que ele se adapta, ele consegue dissolver, ele consegue carrear diversos tipos de ativos. Ele é compatível com diversos tipos de ativos. Então a gente tem aí uma diversidade de opções de sérums. A gente tem sérums com moléculas hidratantes, a gente tem sérums com moléculas antioxidantes, a gente tem sérums de moléculas calmantes, a gente tem sérums com moléculas para fortalecimento da barreira cutânea e antipoluição, né? Então, antipoluição, moléculas que protegem contra o efeito atmosférico de agentes poluentes do ambiente que envelhecem a pele. A gente tem sérums que carregam agentes esfoliantes e renovadores da pele, controladores de oleosidade e acne, afinal a gente tem aí a questão da acne, é uma queixa extremamente comum no consultório, a oleosidade. Existem sérums que têm moléculas terapêuticas, estimulantes e clareadores também, tá? Então, aí além da gente ter então esses vários subtipos, a gente tem muitos sérums que têm combinação dessas classes de ativos. Bom, Nath, entendi as classes hidratantes, antioxidantes, ok. Mas quais são as moléculas, os ativos em si mais comuns encontrados nos sérums? Isso eu também vou te contar. As moléculas mais encontradas dentro dos sérums, sem dúvida, são a vitamina C. E a vitamina C é um ativinho que é um grande desafio para a estabilização. A indústria quebra a cabeça aí tentando estabilizar a vitamina C, e a vitamina C ela tem que usar um pH baixo
e ela oxida, ela é difícil de estabilização, daí tem os derivados da vitamina C, aí tem agora a vitamina C micronizada, nanoencapsulada, e aí sobre tudo isso também a gente vai abordar um pouquinho mais na jornada lá. Então, assim, vitamina C é um grande desafio e felizmente o sérum, ele é bonzinho para vitamina C, porque ele é, né, um veículo que ele consegue dar uma estabilidade legal para vitamina C. Então, é comum a gente encontrar vitamina C aí em formato de sérum, justamente porque ele ajuda aí nesse grande desafio que é a estabilização de vitamina C. Então, a gente encontra normalmente, né, sérums de vitamina C. Quando é sérum de vitamina C, geralmente são sérums bem cleans de fórmula, né? Vitamina C mais 1 ou 2 ativos no máximo, não é uma miscelânea, não é uma misturança de ativos, porque isso pode desestabilizar a vitamina C, né? Então, assim, a vitamina C geralmente ela vem purona ali, com poucos elementos mais, por causa dessa questão de oxidação e estabilidade da vitamina C, mas a vitamina C é muito comum de encontrar em formato de sérum. Ácido hialurônico é uma molécula multifuncional, serve para hidratar, tem a questão das moléculas de baixo peso molecular de ácido hialurônico que ajudam na ativação, né, na transcrição de outras moléculas, como proteoglicanas. Então, dependendo do peso molecular do ácido hialurônico, ele vai executar diversas funções dentro da pele. Inclusive, a gente fez uma live exclusiva sobre ácido hialurônico, muito legal, um tempo atrás, no Momento Pele Ciência, que fala sobre tudo isso, os receptores de ácido hialurônico em queratinócitos. Se você perdeu, aí não fica triste, ela tá salva aqui em algum lugar no feed, dá uma vasculhada, ou até de uma maneira mais organizadinha, tem lá no Spotify. A gente tem Momento Pele e Ciência no Spotify. Pode procurar com este nome, Momento Pele e Ciência, e lá tem quase todas as nossas lives estão lá, organizadinhos por títulos, aí você pode escutar. Tem uma live de ácido hialurônico muito legal. Ácido hialurônico é comum de encontrar dentro dos sérums. Vitamina B3, a niacinamida, um grande queridinho aí que vem como um boom na dermatologia nos últimos anos, apesar de ser uma molécula antiga. Os hidroxiácidos, né, que é uma família de ativos, e hoje em dia também os sérums de hidroxiácidos é muito comum de encontrar. Nath, me lembra quais são os hidroxiácidos mesmo, alguns exemplos para me lembrar dessa classe: o ácido glicólico, o ácido mandélico, o lático, o salicílico, o málico, o fítico, a gluconolactona. Então a gente vê às vezes alguns fabricantes colocam na composição assim a sérum com 10% de hidroxiácido. Às vezes ele só coloca isso, que tem hidroxiácido na composição, não especifica qual. E tem alguns que colocam 5% de lático, 2% de salicílico, 5% de glicólico. Então, às vezes ele especifica quais os hidroxiácidos que tem ali. Às vezes ele coloca como se fosse um geral, um blend. Por que, Natália, coloca tudo no mesmo balaio? Porque apesar de serem moléculas diferentes e cada uma ter algumas suas particularidades, a gente sabe que umas moléculas são melhores para uma coisa, outras são melhores para outras são mais tolerantes, outras menos. A gente sabe que este grupo, de uma maneira geral, é um grupo de moléculas que tem como função principal a renovação celular, né, o turnover celular, a esfoliação, né? Então a gente não sensível, a gente não sente a pele descamar, mas a gente sente a renovação da pele. Então, como eles têm mais ou menos essa função base, apesar de ter cada uma suas particularidades, às vezes os fabricantes colocam ali como se fosse hidroxiácidos, 10% de hidroxiácidos ou 5% de hidroxiácidos. Então a gente pode encontrar nessas duas formas. Nath, eu quero conhecer um pouco mais das particularidades dessas moléculas. Esse é um conhecimento que quem é meu aluno do PL3C tem, porque tem uma aula exclusiva sobre hidroxiácidos e a gente fala essas particularidades e quais os exemplos e onde você encontra, etc. Tá? Então, tem o curso, meu curso digital, PL3C, que é para quem quer prescrever com excelência, prescrição de cosmetria, dar um passo mais aí na sua vida profissional, né? Mas o assunto não é esse agora, o foco não é esse. Inclusive, se você quer saber um pouco mais disso, é lá na jornada Skincare Pro que eu vou contar, tá? E você pode se inscrever. Quais outras moléculas que a gente encontra? Peptídeos, tá? Que é o matrixil, né? Tem ganhado também um holofote aí nos últimos anos, o desenvolvimento o estudo dos peptídeos como moléculas que estimulam a síntese de outras micromoléculas na nossa pele. Então os peptídeos são comuns de encontrar dentro dos sérums. A gente sabe que os peptídeos existe um grande desafio
E com relação aos peptídeos, que é a permeação, a gente sabe que os peptídeos têm alto peso molecular, são moléculas grandes, só peptídeos de muito baixo peso molecular conseguem permear, e como a gente sabe que os sérums são bons carreadores, então, né, não à toa a gente encontra peptídeos dentro dos sérums. Zinco também, que tem essa função mais seborreguladora, anti-oleosidade, antioxidante. Retinol é também bem comum de encontrar. Dos derivados dos retinóides é a molécula mais comum de encontrar. Existe o retinaldeído, que também a gente encontra nos sérums, mas ele é uma molécula menos comum de ser encontrada. Existe um grande desafio na estabilização do retinaldeído. A gente só tem aqui no Brasil uma marca comercial que tem retinaldeído e uma segunda chegando nos próximos meses, tá? Spoiler aí de quem tá por dentro do mundo dos dermocosméticos. Vitamina E também, a vitamina E, o tocoferol, é encontrado lá dentro da composição. Você vira o rótulozinho e lê lá, tocoferol. Se você viu essa palavrinha tocoferol, sobre quem você está lendo vitamina E. Só que ele não vem escrito vitamina E, vem escrito tocoferol. A vitamina E, ele é comum de encontrar nos sérums por duas razões. Primeiro, porque a vitamina E é um antioxidante na pele, então de aplicação tópica ele é fantástico, né? Ele funciona como antioxidante, ele estabiliza outras moléculas, mas a gente encontra também o tocoferol como um antioxidante da fórmula, para fazer uma estabilização da fórmula, para a fórmula não oxidar, sabe? Não ficar velha, não envelhecer, né? Como um estabilizante da fórmula, a vitamina E a gente encontra aí também. Quando a gente encontra ele lá no finalzinho da fórmula como último elemento, a gente encontra lá ele pequenininho na última. A gente sabe que na composição, nos rótulos, né, as moléculas elas vêm decrescente. Então a primeira que a gente encontra em maior quantidade e a última é de menor quantidade. Quando ele vem lá no finalzinho, tocoferol, ele só tá ali como estabilizante da fórmula, não tá ali com um grande objetivo de trabalhar na nossa pele, não. Mas quando ele é encontrado lá no meião, na meiuca, ele tá lá uma concentração maiorzinha e ele funciona como antioxidante. Doutora Martins, oi Fabiola, tudo bom, doutora? Sérum Pro Colágeno da Estederm, excelente. Além de ter uma forma completaça, cheia, né, de ativos, a cosmética, né, desses produtos da Estederm é uma coisa de louco, né? Ele é muito bom, eles investem muito em sensorial, que a gente chama que é a sensação quando a gente aplica um produto, né? Tem a sensação gostosa, uma absorção boa, um toque leve. Então, assim, eles investem muito nisso. É uma marca fantástica, com certeza. Quais outras moléculas que a gente conta de... Concordo contigo, viu, doutora Fabiola? Amo também. Outras moléculas comuns, né? Tranexâmico, né? Os clareadores, de maneira geral. Tranexâmico, arbutin, entre outros. Então, aí uns exemplos de moléculas que a gente encontra realmente, Natália, quando eu vou olhar ali na farmácia, eu vou investigar, vou dar uma bisolhada, né? Quero encontrar um sérum novo, conhecer marcas novas para prescrever para meus pacientes. Vocês vão encontrar geralmente isso. Mas você não encontra elas em isolado, geralmente você encontra combinações, o que é muito interessante, porque daí as combinações elas acabam trazendo mais opções, né? A gente acaba tendo aí maior potência, a gente acaba encontrando aí, né, mais efeitos terapêuticos. Então, por isso que eu digo, gente, dermocosmético, tá? Não é bobagem, não é creminho, é tratamento. A gente consegue aí ser coadjuvante em diversas patologias de pele. A gente consegue um efeito anti-envelhecimento, um efeito rejuvenescedor fantástico. Então, assim, se você conhece e domina de verdade, sabe usar, cara, isso faz muito sentido. Então, por isso que eu sempre convido, sou uma grande entusiasta da prescrição cosmiátrica. E se você quer saber um pouquinho mais, é o convite de novo para quem chegou no meio do caminho, te inscreve na jornada do Skincare Pro. Bom, quando, Nath, eu vou prescrever um sérum, então, né? Quando que ele vai entrar na minha prescrição? Olha, tem diversas possibilidades deles entrarem na sua prescrição. Ele entra na sua prescrição quando você deseja uma permeação muito regular e ótima dos ativos que você está prescrevendo. Quando você não quer interferência do veículo. Como assim, Natália? Porque a gente sabe que o veículo, né, é onde digamos assim, o solubilizante é onde os ativos vão ir, né, dentro. Quando às vezes tem um creme, um óleo, algo mais denso, né? A gente sabe que existe um pouquinho de interferência desse veículo, né? Que esse veículo vai trazer hidratância, né? Ele vai trazer às vezes ele facilita, às vezes ele dificulta a permeação de um ativo.
Mas quando você quer uma neutralidade desse veículo, o sérum ele é bacana, porque ele praticamente não interfere, ele vai realmente deixar tudo por conta do ativo. Eu vou trabalhar pouco aqui, eu não vou fazer muita coisa. Quem vai fazer são os carinhas que estão aqui dentro junto comigo. Então, quando você quer pouca interferência, quer só a ação daquela coisa, estrutura X, daquele ativo Y, aí você vai escolher um sérum, então ativo dentro de um sérum. Bom, quando o paciente deseja algo de alta absorção, público masculino, né, pessoas que têm a pele oleosa, então assim, eu quero que algo absorva, eu não quero ficar melecada, eu não quero ficar com a sensação de nada no meu rosto, eu não quero um residual branco, né, como é que você é uma opção bacana, tá, o sérum. Quando você está numa época de verão, que é mais quente, que às vezes um creme tem uma dificuldade de absorção maior, a pessoa já transpira, então é uma opção boa. Quando você quer fazer um tratamento em multicamadas, olha, para esse paciente ele tem que usar um creme tal e um sérum, então, né, em vez de usar 2 cremes, você pode usar um sérum, um creme, então, porque ele não tem interferência. Quando a paciente usa maquiagem, quando você vai prescrever algo durante o dia, tá? Porque, por exemplo, o filtro solar tem que ser usado sempre durante o dia. E aí o filtro solar a gente não quer às vezes interferência, né? Não quer uma coisa muito pegajosa antes do filtro solar. Usar um sérum antes, ele é bacana, tá? Então, todas essas condições, situações são boas indicações para um sérum, tá? Uma questão, né, que é interessante também você saber é como prescrever o sérum. Natália, como eu posso prescrever um sérum? Você prescreve um sérum de 2 formas. Você prescreve um sérum pronto, de uma maneira comercial, você vai escrever lá, né, o nome do sérumzinho, olha, da marca tal, sérum tal, né, você vai escrever lá e o paciente vai comprar na farmácia. Geralmente são, hoje em dia, os dermocosméticos, né, que são estudados, que são de indústrias sérias, a gente encontra com facilidade nas farmácias. Claro que existem algumas marcas que estão, às vezes, no âmbito só do digital, mas é muito interessante ter essa questão da facilidade da compra para o paciente. Então, tem muitos, a maior parte dos dermocosméticos, felizmente, a gente consegue encontrar nas farmácias de rede. Então, você vai prescrever algo pronto, tá? Na combinação que você quer, na concentração que você quer. Então, é legal que você conheça as opções comerciais. Eu tenho até o curso PL3C, inclusive, quem é meu aluno sabe, fala sobre esses produtos, sobre esses laboratórios, sobre as opções comerciais que você encontra hoje, em 2024, lá na farmácia. E você pode prescrever também manipulado. Dá para manipular sérum. Olha, Nath, eu não encontrei na concentração que eu quero. Eu não encontrei os ativos na combinação que eu quero. Eu não quero fazer o paciente usar 3 ativos junto, 3 produtos separados. Eu quero que ele encontre tudo num produto só. Então eu quero deixar, né, um produto mais completo. Eu não encontro comercialmente. O que você vai fazer? Vai manipular. Porque a maior parte das farmácias de manipulação já estão habituadas a fazer fórmulas em sérum. E tem inclusive de alta qualidade, com bases dermatológicas fantásticas, onde a gente encontra sérum em base sérum vegetal, que é deliciosa, é levinha, né, bem aquosos. Então tem para todos os gostos. Então você pode escrever lá os ativos que você deseja colocar no sérum, ativo tal na concentração tal, ativo tal na concentração tal. Lá embaixo na sua receita você vai colocar base sérum, a quantidade suficiente para tal coisa. Tá? Existe também, eu tenho um material que ensina você a fazer fórmulas magistrais, a manipular, que é o e-book O Mapa das Fórmulas Magistrais, tá lá disponível para quem faz o meu curso do PL3C ou em avulso, tá? E aí você aprende a fazer isso. Mas você encontra de maneira geral nessas 2 opções, opção comercial e opção magistral, para você personalizar, o que é bem legal também. Com relação, existe um adendo, uma atenção que é legal de você saber com relação ao sérum. Nossa, Nath, ele parece 1000 maravilhas, eu vou prescrever sérum para todo mundo. Olha lá, existem alguns pontos que eu acho que vale a pena ter uma atenção, a repensar se você vai prescrever o sérum. Que é no caso de uma pessoa que tem a pele extremamente sensível, tá? Muito, muito sensível, um pós-procedimento, um paciente com rosácea, um paciente de dermatite atópica, tá? Com dermatite seborreica, com dermatite perioral. Então, assim, essas pessoas vale a pena ter uma atenção, não que não possa usar, tá? Mas eu acho que vale a pena, de repente, repensar. Por quê? Lembra que eu comentei lá no início da nossa live quais são as moléculas mais comuns dentro do veículo sérum?
Eu mencionei lá o propileno glicol, né, alguns álcools graxos. Então, às vezes isso dá um pouquinho de ardênciazinha na pele, tá? Ele dá fluidez ao ativo, mas às vezes dá uma ardênciazinha para quem tem quebra da barreira cutânea, dá uma ardênciazinha. Então, não é incomum às vezes o paciente aplicar e sentir um ardidinho depois de usar um sérum. De repente, esse desconforto não é interessante. Não são todos os sérums que dão esse desconforto, mas alguns dão. Então, é legal de você saber isso, tá? Ou para pessoas que têm a pele muito ressecada, que você quer hidratar e hidratar essa pele. Então, às vezes, vale a pena você prescrever já todos os seus tratamentos num formato creme, uma coisa mais nutritiva e tudo mais. Aí, né, você colocar o sérum, às vezes a pessoa fica até meio frustrada, esperando, né, tendo uma expectativa de usar algo que vai trazer lá uma alta umectação. E não é o que vai acontecer. Então, nesses casos, de repente, né, ou você explica, olha, isso aqui não é para hidratar, isso aqui é só para dar, realmente estimular, tratar a sua pele sobre um aspecto, mas o que a gente vai usar para hidratar vai ser uma outra coisa. Você pode separar, ou você pode colocar tudo dentro de um veículo mais cremoso. Então, esses dois pontinhos eu acho que vale a pena a gente ter de atenção. Bom, esse é um assunto gigante, a gente pode abordar ainda muitos pontos sobre os sérums. E a gente vai falar um pouco mais da nossa jornada Skincare Pro, que vai acontecer na nossa próxima semana. Você está convidado a participar. Você que me assistiu até agora também está super convidado a ajudar num projeto lá para ajudar as meninas, a equipe lá do Cuidados Mãe e Bebê do Hospital Conceição de Porto Alegre, que perderam tudo nas enchentes. Então eu estou fazendo aqui uma campanha divulgando o Pix para ajuda dessa equipe que faz um trabalho tão bonito lá na maternidade, no centro obstétrico do Hospital Conceição de Porto Alegre. Aqui eu vou dizer aqui de novo o Pix, se você que tem interesse de ajudar, pode ser R$5, pode ser R$2, pode ser R$10, pode ser ajudando a divulgar aqui o link, tá? Que é ajuda LCMB, tá? @gmail.com. Então, se você tem interesse de mandar uma ajudada aí, é um projeto todo legal, de confiança, que a gente conhece. Eu tive a oportunidade de trabalhar quase 2 anos lá como estagiária no Hospital Conceição, em Porto Alegre, uma instituição que me enche de orgulho, um hospital 100% SUS, que tem uma equipe super dedicada. Todo mundo lá tem um amor imenso ao que faz. Eu sinto muito pela equipe lá dos Cuidados Mãe e Bebê que perderam tudo na enchente, que vocês recomecem a vida, né, com essa ajuda que a gente está organizando aqui, ajude a recomeçar a vida e voltar ao trabalho tão bonito que vocês fazem. Um beijo, então, meus queridos, aqui encerro a nossa conversa de hoje e eu te espero amanhã numa outra live muito bacana, na quarta-feira, nesse mesmo horário, às 8 horas. Eu desejo que Deus proteja todos vocês. Se você que está me assistindo, está assistindo do Rio Grande do Sul, fé, meus queridos, que juntos nós vamos sair dessa, tá? Um beijo bem grande, que Deus proteja vocês e as suas famílias, tá? Então tá. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Pix na descrição. Vou colocar. A live vai ficar salva, tá? Eu vou colocar o Pix na descrição.